Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, dou aula de matemática no curso Colégio Planck e queria comentar com vocês o que a nossa equipe observou dessa prova IME 2020, segunda fase, matemática, tá certo? Fizemos aqui um esboço para vocês terem uma visão global dos assuntos. São as 10 questões tradicionais. A primeira questão, duas equações do segundo grau, raízes que estavam em progressão geométrica, uma questão relativamente simples. Questão 2, números complexos com geometria analítica e geometria plana para determinar uma certa área de números complexos. Um problema de análise combinatória e probabilidade que são clássicos na prova do IME. Tá? Claro, as questões não são simples, mas esse ano relativamente elas estavam menos complexas que nos outros anos. Uma questão de matriz envolvendo matrizes semelhantes, uma questão de números complexos com trigonometria, bem interessante também. A questão 7 de pura manipulação de fórmulas trigonométricas. Questão 8 de geometria analítica, que tem muito cálculo. Uma questão 9 extremamente bonita, uma questão de procura de lugares geométricos, determinar uma cônica. E a questão 10, uma questão que tinha um pouquinho de geometria espacial, posso até considerar que não caiu efetivamente aquelas questões clássicas de espacial na segunda fase. E essa questão envolvia um pouquinho de desigualdades, média aritmétrica maior ou igual a geométrica e progressão geométrica, tá certo? Bom, de todas essas questões eu resolvi, pela simplicidade e pela beleza, fazer a questão 9. Então vamos lá. A questão 9 era o seguinte: tinha uma reta R, e nessa reta R, dois pontos A e B, e um ponto C externo ao segmento AB. Então, o que ele queria? Ele queria um lugar geométrico que envolvia o seguinte: eu traçaria aqui uma circunferência tangente no ponto C, nessa reta R, e vou traçar uma reta tangente à circunferência passando por A e uma reta tangente à circunferência passando por B. Percebo que aqui eu vou ter um ponto P e o triângulo PAB é um triângulo bem interessante. Ele é um triângulo onde essa circunferência é ex-inscrita. A questão queria saber o lugar geométrico desse ponto P variando a circunferência. Então a questão é extremamente simples, né? A princípio, pega esse ponto aqui, que é um ponto de tangência. Se eu chamar essa medida de B, essa medida aqui vai ser B. Tá? Percebo que existe uma tangência aqui em cima também. Aqui é o ponto de tangência. Então essa medida aqui é X. Essa aqui também é X. De tal maneira que desse ponto até A vai ser igual desse ponto A até C. Aqui eu vou chamar de A. E essa medida aqui, ó, ela vale exatamente A mais B. Certo? Então, se aqui é mais B e esse pedaço é X, eu posso determinar que essa medida aqui vale A mais B menos X, sendo que essa medida aqui, ela vale A mais B mais X. Então você tem que observar que aqui vou ter mais X e aqui menos X. Já que A e B são constantes, é óbvio que eu vou fazer a seguinte operação: PA mais PB, ela é A mais B menos X, certo? Mais B mais X. O problema é que esse X varia, mas aqui no meio ele elimina. Na subtração, eu vou ter A mais 2B. Perceba que PA mais PB é A mais 2B. Ou seja, a soma das distâncias de P até A e de P até B é constante. Ou seja, trata-se de uma elipse. Certo? Uma questão relativamente difícil, porque tem que ter uma abordagem geométrica sem tentar uma abordagem geralmente pela geometria analítica. Tá certo? Então, muito obrigado
E vamos seguir em frente, tem mais provas por aí.